Filomeno da Silva, aposentado. Dá vontade de desaparecer da vida, viu? Janaína e Alexandre, dona de casa e mestre de obras. Cada dia que se passa é um dia que a gente está morrendo aos poucos. Antônio Eloy, agricultor. Eu sou da roça, eu sou um homem da roça. Essas pessoas moram hoje na mesma cidade, Mariana, mas são ligadas por uma tragédia que as atingiu onde moravam, na zona rural. O programa de hoje vai mostrar a forma e a intensidade com que Filomeno, Janaína, Alexandre, Antônio e o Brasil foram atingidos pelo maior desastre ambiental do país. A música entoada pelo clarinete do seu Filomeno é Argumento, de Paulinho da Viola. Para este minerador aposentado, é o que falta para a empresa Samarco explicar o que aconteceu naquele 5 de novembro de 2015. O pai dele, ele próprio e os filhos nasceram nesta casa, em Bento Rodrigues, um dos 2 distritos de Mariana que foram devastados pela onda de rejeitos. Hoje, só restam escombros. A gente vivia lá como uma família, né? Via todo mundo todo dia, toda hora. E a gente já tinha um número de pessoas que todos os dias nós íamos na igreja fazer visita ao Santíssimo. Isso às 19 horas, impreterivelmente, a gente ia. Ele chegou a ver de longe a casa ser engolida pela onda de rejeito de minério de ferro. Dá vontade de desaparecer da vida, viu? Porque primeiro, que eu não tenho vontade de fazer mais nada, porque eu perdi tudo na minha vida, né? Me dá uma tristeza, uma angústia, que eu pensei em parar de mexer com tudo, mas eu falei, não, vou continuar mexendo com a banda de música, porque é uma distração que eu vou ter e às vezes eu vou distrair e evita de eu ficar só pensando nessa tragédia. A música é um refúgio, uma terapia. O clarinete é tocado para que a memória deixe de buscar o que já foi embora. Mas não dá para tocar o tempo todo. Sempre há choro nesta casa. Me emociona muito, né? Porque vem tudo na minha cabeça. As imagens da igreja. Vem tudo. Bento Rodrigues foi o primeiro distrito de Mariana a ser atingido depois do rompimento da barragem do Fundão. 40 bilhões de litros de rejeito de minério de ferro foram despejados no leito do rio Gualacho, que abastecia Bento. Não há um plano de retirada desse material do distrito. Pode ser que fique aqui para sempre. A decisão cabe à Fundação Renova, criada pela Samarco, a empresa de mineração dona da barragem. A Fundação Renova é uma fundação que foi criada a partir da assinatura do
do termo de transação e ajustamento de conduta, conhecido como TETAC, firmado pelos entes públicos, a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, as autarquias federais e as empresas, a causadora direta do dano, a Samarco, e suas sócias controladoras, Vale e a BHP. Entendeu-se naquele momento, por ocasião da assinatura do TETAC, que nem a Vale, nem a BHP e muito menos a Samarco possuíam expertise necessária para levar adiante elas próprias ações de reparação e restauração e compensação dos danos ambientais. Em razão disso, entendeu-se que o conveniente seria a criação de uma fundação com um propósito específico, uma finalidade única de gerir e executar todos os programas de reparação e restauração dos danos causados ao meio ambiente. As famílias atingidas moram hoje em casas de Mariana. O aluguel é pago pela Samarco. Além disso, cada uma delas recebeu R$20 mil em 2016 e mais 20 mil em 2017, como adiantamento da indenização ainda a ser estabelecida pela Justiça. Existem infrações relacionadas à fauna, à flora, no que se refere à destruição de fauna e flora, contaminação de recursos hídricos, a própria destruição e degradação do Rio Doce e seus afluentes, a questão dos contaminantes de solo, a questão de saúde pública em endemias, também do próprio Código Penal, a questão relativa a causar inundações, também que é um delito previsto. Então, houve violação do ponto de vista da legislação do Código Penal propriamente dito, como também da Lei de Crimes Ambientais de proteção à fauna. E a proteção às pessoas? Todas tiveram de deixar o que um dia chamaram de lar. Também perderam parentes, amigos. A vida ficou enterrada nos rejeitos. Têm direito de ser indenizados por danos morais e materiais. O valor está sendo discutido na Justiça Federal, em Ponte Nova, cidade polo da região de Mariana. Vai variar de acordo com os bens declarados e provados de cada um. A questão socioeconômica, sem sombra de dúvida, é a parte mais sensível, porque lida diretamente com o atingido, com o ser humano. E este tema realmente precisava de um carinho maior, de um estudo maior, para que se fosse feito a reparação e toda a indenização, mas a partir da oitiva das pessoas atingidas, fossem consultadas e realmente ouvidas. Bom, Alexandre? Nos 2 distritos de Mariana atingidos pelo desastre, só as construções que ficam nas áreas mais altas não foram derrubadas. Mas todas estão interditadas. Bento e Paracatu de Baixo estão sem moradores, por ordem da Defesa Civil. A lama não alcançou a casa da Janaína e do Alexandre. Mesmo assim, estão impedidos de morar aqui. Lamentam e cobram da Samarco. Ela vai ter que pagar pelo que ela fez, pelo crime que ela fez, que ela cometeu, não só comigo, com meu esposo, mas com todos os atingidos de Bento Rodrigues. Ela acabou com a vida de todo mundo e está acabando. Cada dia que se passa é um dia que a gente está morrendo aos poucos. A casa de 3 andares foi construída pelo casal. Alexandre foi quem pôs a mão na massa. Hoje, para mim, é um sonho meu que está aqui enterrado. Eu moro numa casa que eu deito e levanto e sei que não é minha. Não consigo dormir. Olho para a casa, me dá desgosto. Para mim plantar uma horta, eu tenho que ligar para o proprietário, pedir autorização para mim plantar uma horta. Sendo que eu tinha minha casa, tinha minha horta, plantava a hora que eu queria e colhia para mim comer. Hoje eu não, hoje eu tenho que comprar. Tudo que entra na minha casa é comprado. E eu tinha uma renda de 10 mil a 15 mil por mês e hoje eu vivo com uma renda de R$1.500 por mês, passando um aperto que é só Deus que sabe o que eu estou passando na minha vida. Mas ninguém sabe o que eu estou passando. Então, para mim, minha vida hoje está acabada. Que tudo que eu tinha, investi aqui. Eu não gastei pouco dinheiro aqui não, eu gastei foi muito dinheiro aqui. E não tive retorno de nada até hoje. Você ouviu aí que o Alexandre falou que vive com pouco mais de R$1.000 por mês, né? Daqui a pouco vamos explicar melhor essa história. Quem foi atingido pelo desastre deve morar em um novo distrito, ainda a ser construído.
Um acordo homologado pela Justiça prevê que a Samarco deve fazer o trabalho até 2019. Hoje a gente não tem condições de poder sentar numa mesa com a nossa família, poder falar assim, poxa, eu estou com minha família reunida. Não. A minha família toda está dividida. O tempo que eu tenho, eu estou nas reuniões tentando correr atrás de um direito que é nosso. E a empresa se nega 24 horas. Que a gente não tem direito a isso, que a gente não tem direito a isso, não tem direito àquilo. E ela tirou a nossa vida, ela tirou o nosso sonho. Eu só quero um pedaço de terra e minha casa de volta e mais nada. Não quero nada de empresa, não, só quero o que eu tinha. Nunca dependi de empresa, nunca trabalhei em área, toda a vida trabalhei em rua, sou construtor civil. Minha família é toda construtor civil, isso vem de pai, avô. E nós temos um nome muito grande na cidade dos melhores construtores de Mariana. Então, hoje, a gente não consegue nem emprego em Mariana, porque a maioria da população de Mariana são funcionários da empresa Samarco e Vale. Então, eles acham que a culpa da barragem ter estourado é a culpa dos atingidos. Os atingidos não tem nada com isso. Aí tem esse preconceito, que funcionário de Samarco não dá emprego para atingido. Mesmo morando em um novo Bento Rodrigues, as memórias daqui nunca vão morrer. Eu falo que eu choro todo dia. É todo dia. Eu não durmo, eu não consigo acordar, parece que eu estou vivendo num mundo que eu não sonhava. É um mundo que ninguém queria estar. Não existe o que a gente está passando. E assim, eu peço que a justiça, que eu sei que a justiça de Deus um dia ela vai vir e essa empresa ela vai pagar por tudo isso que ela está fazendo. Mas que a justiça do homem seja feita, porque é o sofrimento que hoje nós estamos passando. 2 anos se passaram e a gente não tem nada. A gente não está vivendo, a gente não está comendo, a gente tem uma vida que parou. E a empresa ela não está vendo isso. Pessoas idosas estão morrendo aos poucos. Isso aqui é um câncer, isso aqui é uma doença que não vai curar nunca mais na vida. Isso aqui vai matar. Isso aqui daqui a 10 anos, se tiver 10 milhões de pessoas atingidas, que se sobrar vai ser 5 mil. Que o resto vai morrer tudo. Isso é doença. Isso aqui é uma doença que não tem médico que cura isso aqui, não. Quando que você vai esquecer um lugar desse aqui na sua vida? Nunca. Com a homologação da Justiça, a Samarco assinou um termo de transação de ajustamento de conduta. A empresa diz já ter pago 2,5 bilhões de reais em indenizações e contesta técnica e juridicamente parte das 68 multas que recebeu. Nós fizemos, dentro de um processo judicial, um acordo e foi atestado recentemente por uma empresa de auditoria internacional chamada AECON, que o índice, né, de acordo com as normas técnicas, de risco atingiu um patamar de certa segurança e ainda assim nós prorrogamos esse acordo para que sistematicamente, de tempos em tempos, essa avaliação será novamente feita para que não haja um risco de rompimento de novas estruturas lá dentro do complexo de Germano. Lembra dos R$ 1.300 falados pelo Alexandre? O dinheiro é depositado mensalmente em cartões para serem usados no comércio local. Em Minas e no Espírito Santo são 8.232 cartões. Em Mariana são 345 famílias. Elas também moram em casas alugadas pela empresa, em Mariana. Não é suficiente. Querem mesmo a vida de volta na zona rural, onde sempre viveram, mas não sabem exatamente quando isso será possível. A espera, as incertezas com relação ao futuro, aos planejamentos de vida, né? Muitas coisas que não dependem, estão na dependência de uma decisão que é da empresa, né? Com relação ao reassentamento, à reconstrução das comunidades. Então, essa espera pela casa, né? Pela retomada da rotina, né, de um cotidiano no distrito rural também aparece bastante. A Prefeitura criou um grupo de profissionais de saúde para tratar os afetados pelo desastre. Muitos reclamam que são hostilizados por quem sempre morou na cidade. Muitos queixam de de receber essas ofensas, esses estigmas naquele espaço que eles estão, por eles estarem lá sentados, né, e sem uma atividade. Mas a gente entende que eles estão ali porque eles romperam, né, a rede de trabalho, os modos de vida, o que eles faziam lá, né. Muitos falam assim, não tem como plantar no concreto, né, não tem como
fazer muitas atividades que eles faziam lá aqui na cidade, né? Seu Antônio já sentiu essa hostilização. Eu já ouvi até gente gritando assim, vai trabalhar, vocês são vagabundo, coisas assim, né? Desse nível aí. Mas dói porque esse pessoal de Paracatu, que eu conheço, é um pessoal muito trabalhador, é um pessoal que quer ficar na roça, eles gostam da roça, entendeu? Nós conversamos com o seu Antônio por alguns minutos. Em todas as respostas, ele fez questão de deixar claro. Eu sou da roça, eu sou um homem da roça. O que está me mantendo de pé aqui é a esperança de voltar para lá, a roça. Quero voltar para Paracatu. Pelo menos aqui na reportagem dá para fazer isso. Seu Antônio morava nesta casa. Olhe a marca da lama do rejeito, lá em cima. Faltou pouco para cobrir tudo. A casa dele ficava no povoado de Paracatu de Baixo. 120 famílias moravam aqui. Ao contrário de Bento Rodrigues, o rio, nessa região, é cheio de curvas. A onda de lama perdeu força e não chegou em forma de onda. Não carregou nada. Inundou o povoado. O gualacho estava no quintal do seu Antônio. A água ainda corre, mas com toneladas de rejeito no fundo. E essa sujeira pode continuar aí por tempo indeterminado. A lama se espalhou pelos 670 quilômetros entre Fundão e o Espírito Santo. A área foi dividida em 17 trechos. Cada um vai ter um tipo de manejo. A solução para o que fazer com o rejeito vai depender de cada caso. A melhor opção pode ser deixar o rejeito onde está. A Fundação Renova diz que a sujeira não é tóxica, é um composto de ferro, manganês e alumínio, e que todas as análises de solo, rejeito e sedimentos feitas até agora mostram concentração de metais menores que os estabelecidos pela legislação. Longe das discussões técnicas, seu Antônio namora a casa em que viveu os melhores momentos da vida. Hoje é um amontoado de lixo. Tudo que numa casa, que necessita numa casa, está enterrado aqui, que eu perdi tudo aqui, né? Está tudo enterrado aí. Mas tem umas coisas que a gente sente falta. Aqui eu tinha uma foto grande do meu pai com a minha mãe, que era a única que eu tinha, né? Porque naquele tempo tinha uma dificuldade doida para retratar as coisas, então era raro esse quadro. Ele está enterrado aqui nesse barro aqui também. E o meu coração, né? Porque eu amava isso aqui. E o amor continua. Muitos falam assim, eu era feliz, eu não sabia. Não, eu sabia que eu era feliz aqui. Eu sabia, porque eu tenho experiência para isso. Eu fiquei trabalhando fora. No dia que aconteceu isso aqui, eu estava jogando água ali, tinha um beija-flor aproveitando o esguicho na mangueira, tomando banho, e eu agradeci a Deus. Falei, pô, meu Deus, eu sou um privilegiado, né? Moro aqui, estou próximo da natureza, né? Este lugar onde nós estamos agora nada mais é que um pasto de cavalos. Mas antes de novembro de 2015, aqui era o ponto de encontro preferido dos esportistas de Paracatu. A prova está aqui. As traves de um campinho de futebol. Hoje, pela altura, dá para você imaginar o quanto de rejeito ainda está localizado aqui. Isso porque boa parte desse rejeito já foi retirada. Outra prova do quanto a lama alcançou está lá, ó. Aquele prédio lá é o da igreja aqui de Paracatu. Dá para ver exatamente onde está a marca da lama. Pelo menos 5 metros de altura. Do alto dá para ver o povoado fantasma. Assim como em Bento Rodrigues, ninguém mais pode morar aqui. Repare nesta imagem, este prédio de 2 pavimentos. É a escola que atendia as crianças. Seu Antônio fazia este caminho todos os dias. Notou a marca lá em cima, denunciando até onde foi a lama? Resolvemos entrar no prédio abandonado. O que se vê é muita lama e abandono. E não é só isso. O tempo parou aqui na antiga escola de Paracatu. Este quadro tinha os trabalhos dos alunos do 6º ano ao 9º de 2015, o ano da tragédia. Aqui nessa sala, há outra prova disso. Aqui estudavam crianças pequenas, e eu posso afirmar isso por causa do tamanho das carteiras. Olha só,
Esta aqui está atolada na lama desde 2015. Está exatamente na mesma posição. A lama foi alta. A prova disso está lá, ó. A marca na parede. E olha que nós estamos no segundo piso da escola. De volta a Mariana para desgosto do seu Antônio. Mesmo na chuva, ele sai para o trabalho. Faz fretes para ganhar a vida. Aí comprei essa caminhonete, dei uma outra caminhonete velha que eu tinha de entrada e pagando algumas prestações aí dessa aí. E com isso eu estou trabalhando, né, ganhando um dinheirinho e me distraindo aqui, né, para não enlouquecer aqui. Dona Constância era vizinha do seu Antônio. Hoje ela mora em outro bairro, não o vê com frequência. Sente falta das amizades. Veja só o entusiasmo com que ela fala da vida que tinha em Paracatu de Baixo. A gente trabalhava na roça, a gente sentava nas praças lá contando caso com os amigos, né? A gente buscava lenha, plantava a horta. A vida lá era muito boa. Mas quando é perguntada sobre a vida na cidade... Aqui eu nunca gostei de cidade. Então hoje eu sou obrigada a ficar, né? Porque não tem onde a gente ir, então a gente é obrigada a ficar. Mas não que a gente quer, não que eu gosto. Não estou feliz, não. Dona Constância viveu 60, dos 62 anos de idade na zona rural. Hoje é um peixe fora d'água. Nossa, se eu chegar aqui hoje, falar assim... Dona Constância, junte suas coisas que amanhã o caminhão vai pegar. Aí eu nem durmo de noite. Ah, vou embora. Não, mas na roça é outra coisa. Por quê? Porque eu fui criada lá. 60 anos, né, gente? Já pensou? Na roça? Não costuma na cidade, não. Mas a esperança está acabando. Eu fico pensando, ah, meu Deus, não tem mais 60 anos, né? Quero acabar meus dias de vida lá, na roça. Não aqui. Aqui até que os vizinhos não me amoram nem nada, não, mas... Só que a gente lá no cantinho da gente é outra coisa, né? Não é só quem morava em Bento Rodrigues ou Paracatu de Baixo que sentiu os impactos do desastre. O pessoal chega aqui, a primeira ideia que eles têm é que a cidade acabou a cidade de Mariana. Mas a ideia mesmo não é essa, a realidade é que Mariana está aqui ainda. E acabou foi os distritos que foram atingidos, entendeu? Que não faz parte da cidade em si. Então isso foi uma propaganda negativa e nós tivemos muito prejuízo com isso nessa época. Até hoje está tendo prejuízo, não voltou nem 10% do que nós perdemos ainda. Espero que realmente as pessoas vejam que a região aqui mesmo não foi atingida, foi Bento, que elas venham conhecer mais a região, na arte, que o pessoal também de Bento Rodrigues, apesar desse acontecimento, eles também entram nessa ideia de arte, porque é tudo região, aí facilita as coisas. Não são só os artesãos que sofrem com a queda na economia de Mariana. 80% da arrecadação do município vem da mineração. E como a Samarco não está ativa desde novembro de 2015, a queda se reflete no dia a dia da cidade. A empresa chegou a ter mais de 3.500 funcionários em Mariana. Hoje, são 1.100. Deve haver a retomada aí no primeiro semestre do ano que vem dessas atividades, dentro de um novo conceito de produção, com uma fase intermediária. Esse método que era simplesmente de utilização de água vai ser também com empilhamento a seco, já um caso de avanço dentro do estado de Minas Gerais, que possui um número muito grande de barragens aí de décadas, né, de 50 anos, 60, e esse é um fato fundamental que a gente precisa avançar no processamento da atividade minerária, que tem um risco muito grande e, por outro lado, é muito predatória, porque ela naturalmente traz um impacto ambiental muito relevante.
É relevante saber também o custo da tragédia. Conseguimos medir razoavelmente bem. A parte tecnológica, que é a parte aqui, por acaso, da indústria, do como é que aconteceu, o que se gasta de produtos químicos dentro da indústria, também se consegue medir. Agora, quando tu entra nesse patamar de o que uma pessoa sofre quando ela perde o terreno, perde familiar, perde um animal, perde o sentido de viver num lugar, é ainda uma coisa que vai demorar 10, 15, 20 anos. Os municípios reclamam do valor repassado pelas mineradoras. É um cálculo feito pela Cefem, a compensação financeira para a exploração de recursos minerais. A Cefem brasileira, o royalty brasileiro, é o menor do planeta e é uma contradição. O minério de ferro mais rico do mundo aqui e o minério de ferro mais barato do mundo é pago aqui. O Brasil cobra 2 do faturamento líquido. É uma brincadeira. A melhoria financeira depende de decisões do Legislativo. Já as ambientais, pelo menos dentro da área da Samarco, já foram feitas. Depois de 2 anos e 602 milhões de reais em investimentos, a empresa apresenta uma nova estrutura da represa de Fundão. A barragem de Fundão fica a 2,5 km nesta direção, por meio daquele vale. No dia do rompimento, os rejeitos foram trazidos para cá com muita velocidade. Aqui havia uma barragem aqui embaixo, a barragem de Santarém. Os rejeitos chegaram, foram barrados nesse local, mas a maior parte do rejeito passou por cima dessa barragem e tomou o caminho do Rio Doce. Hoje a Samarco fez uma nova barragem, é a nova barragem de Santarém. É a maior obra capaz de conter 7 milhões de metros cúbicos de rejeito, a maior obra do novo sistema de contenção de rejeitos da empresa. A tragédia ainda está sendo uma lição a todas as instituições envolvidas. Os efeitos, mesmo a duras penas, vão passar. Mas a exploração mineral em Mariana tem prazo de validade. Vai se tornar inviável em 35 anos. É o tempo que a cidade tem para repensar outras fontes de renda. Se nada for feito, uma tragédia permanente será inevitável.